Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui estamos nós com mais uma live, segunda-feira, 8 horas da manhã. Toda a segunda-feira, essa live que fica posteriormente gravada tanto aqui no IGVT como no YouTube, que você poderá assistir, comentar, interagir também por lá, tá certo? Ou seja, não estive ao vivo, não assistiu ao vivo, estou assistindo agora, que é posteriormente, então eu comento lá, interajo e nós respondemos. Sim, sempre sejam muito bem-vindos. Bom dia Karen. Então, nossa live de hoje a gente tá sempre acenando para quem vai chegando, bom dia. A sobrecarga do feminino, um tema muito atual nesse mês da mulher, né? Um mês em que nós estamos trabalhando, cuidando do feminino, das mulheres, com muito carinho e com muita persistência, nem que seja só um mês por ano, que deve ser todos os dias, né? Mas um mês por ano a gente realmente coloca todas as energias para conquistar o mais possível, porque o mundo todo está com essa atenção especial ao mês da mulher, ao feminino, à mulher na sociedade, porque esse é um movimento sociocultural. Esse não é um movimento só de cada uma de nós, mas esse é um movimento muito maior, muito amplo. De homens e mulheres. Homens e mulheres. Por isso que essa live tem toda uma importância. E nós hoje trouxemos, né? Aí vocês podem tirar no celular de vocês essas letrinhas aí, para vocês poderem atuar melhor, perceber melhor aqui a nossa... Olha, tem algumas pessoas entrando, vamos acenando, bom dia. Exatamente para vocês verem melhor aqui a nossa, né? O nosso espaço, o nosso campo, que daqui a pouco a gente vai fazer a constelação. Não poderia perder, eu também acho. Então, a gente primeiro vai conversar um pouquinho sobre o tema, como a gente sempre faz, né? E depois nós vamos fazer o trabalho aqui na água. Sejam todas muito bem-vindas. Até agora eu só vi as meninas, né? Mas os homens também até precisam assistir. Então, se você considera que essa live é importante, é fundamental, inclusive para os homens, vamos dar um tempinho aqui bem rápido, tá? Bom dia, Kelma, Adriana. Um tempinho para você ir lá e colocar algumas pessoas, convide algumas pessoas pelo Instagram, pelo seu WhatsApp, para virem participar, porque hoje a gente também vai fazer um exercício muito especial para olhar para esse feminino, e os homens também precisam participar, né? É primordial que os homens também participem, que se envolvam, porque estamos todos envolvidos, na verdade, com essas questões, tá? Então, juntos. A gente hoje vai trabalhar algumas coisas aqui, vamos falar sobre algumas coisas e fazendo essas ligações a gente percebe que essa não é uma questão apenas da mulher, porque a mulher está sozinha nisso e ela que vai resolver isso. Não, quem vai resolver isso somos todos nós juntos. A sociedade, né? O planeta inteiro, que é uma questão planetária. Perguntinha que não quer calar. Você que está aí, que chegou hoje, escreva aí pra gente se você passa pela sobrecarga do feminino. Se você sente essa sobrecarga e, mais que isso, coloque também sentimento. Como que você fica com essa sobrecarga? Isso, somos todos um, é isso mesmo. Casal querido, você também é muito querida, vocês são muito queridos, gratidão pela participação de vocês. Sim, como é essa sobrecarga? Você se sente regularmente? Alguma vez mais concreta que você se conecta quando a pergunta é feita agora? Qual o sentimento que vem? Estou me sentindo sobrecarregado. Sim, ok, eu constatei isso, tive consciência disso. E qual é o sentimento que vem agregado a isso? Respire um pouquinho. Isso, sinta. Sinta. Porque às vezes a gente está sobrecarregada e não está percebendo. Ou está sobrecarregada e considera que isso é normal, natural, normal. Então, eu dou conta aqui que é assim mesmo já. Só eu mesmo para dar conta de tudo isso, né? Isso. Se for para alguém fazer, os filhos, o marido, seja quem for, não, ele não vai fazer bem, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, essa sobrecarga que ela aparece,
de várias formas para cada pessoa, porque tem uma questão sistémica planetária e tem uma questão sistémica de cada sistema familiar, né? Cada a ancestralidade. nossa história. Isso. Escreva aí, a gente está esperando que você escreva. Enquanto você vai aí sentindo, vou dar um exemplo para vocês. Meu primeiro casamento, eu tive 3 filhos. E eu lembro que eu me sentia na obrigação. Era eu quem cuidava mais dos filhos, era eu quem tinha que estar ligada em tudo que eles precisavam, era eu que tinha que ensinar a tarefa, que decidia levar ao médico, ao psicólogo. Eu estava sempre, era uma coisa interna. Quanto mais os filhos vinham, mais forte eu sentia isso, né? Mais eu me sobrecarregava. Então eu trabalhava fora, eu tinha que deixar um tempo para chegar em casa e para estar cuidando. Embora o companheiro na época fizesse a parte dele, ele fazia bem descansado, porque eu já assumia tudo, eu assumia com força total, eu me preocupava muito, né? Então tem algumas pessoas colocando aqui, muitas vezes me sinto impotente, solidão, cansaço, tristeza, até desespero. Me vem que estando como mulher, carrego a responsabilidade de levar a energia feminina, fazendo que o entorno seja mais materno. Pois é, mas será que a gente precisa carregar isso, né? A pergunta é, o que você sente com isso? Porque se você sente que isso pesa, que isso te traz ansiedade, angústia, às vezes até uma depressão, é porque o peso está grande demais. E esse peso não é só da tua vida hoje, porque como adultos, nós temos uma capacidade muito grande de fazer coisas incríveis, né? Lógico que peso, exatamente, logo que sozinhas, se eu tenho pessoas ao meu redor, eu preciso delegar, eu preciso relaxar. Mas por que eu estou carregando isso tão fortemente? A minha mochila está tão pesada e eu não abro mão? Muito provavelmente porque eu estou carregando pesos ancestrais. Eu estou fazendo com a minha mãe, com a minha avó, materna ou paterna. Ou as duas, que provavelmente são os dois lados, né? Sim. Então a gente pode inclusive falar aqui um pouco de como que as nossas mães faziam. A minha mãe, por exemplo, meu pai era provedor. E a minha mãe, ela dava conta de tudo, né, a maior parte em casa. Embora meu pai não fosse passar um pano no chão, ajudar na louça ou na máquina de lavar, que nessa época nem tinha, tá? Passagem eu sou antiga, mas ele era aquele que trazia tudo para dentro de casa e ele se importava. Ele dava uma diretriz, ele dizia à minha mãe assim, assim, assim. Então eu via que eles tinham, ele trazia o conhecimento dele, ele se importava, né? Mas a minha mãe só trabalhava um expediente para dedicar o outro expediente à casa e aos filhos. Era um acordo que eles dois tinham assim. Mas ela nunca gostou muito. Minha mãe gostava de rua, ela gostava de trabalhar, ela gostava de estar fora. Ela ficava em casa, mas ela não era aquela mãe que sentava e brincava com os filhos, que ensinava tarefa. Como eu tive ótimas condições financeiras, meus pais tinham, né? Então pagavam professor particular, pagavam funcionária, eles terceirizavam, né? Então esse não foi exatamente um peso que a minha mãe carregou. Mas a minha ancestralidade, as avós com certeza carregaram isso. E muitas mulheres hoje fazem tudo isso sem ter um companheiro sequer, né? Sim. Estando realmente sozinhas e fazendo esse trabalho. É até difícil encontrar o companheiro, porque... Então, vamos lá. Tem uma questão aí também que está sendo trazida para vocês, que vão comentando muito bem, que também tem a ver com as crenças. Então, não só nós estamos agregados a esse sistema familiar, que algumas mulheres do sistema fizeram, mas os homens também estão nessa interação. Porquê? Porque os próprios homens, eles também, todos nós, planetariamente, achamos que aquilo é função da mulher, aquilo é função da mulher. Agora isso mudou um pouco, mas ainda, nós sabemos que ainda tem muita gente assim, né? Então a mulher vai lá, está o dia fora, ou nem fora, está fazendo outras coisas, está trabalhando, e ela já sabe antecipadamente que ela tem que cuidar do jantar, ela vai ter que fazer o jantar, né? Então, como é isso, essa sobrecarga que vem dessa forma? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, ou aliás, o nosso exemplo. Eu faço tudo, tá, gente? Faço as coisas de casa, faço as coisas de fora de casa, e a Lourinha também. Mas eu digo assim, não há uma coisa de, um faz isto porque isto aqui é só uma função minha. Ou algumas coisa coisas de até homem, pode ser, coisa de mulher, é coisa né? de homem, coisa de mulher. Então, esse negócio, apesar que a gente às vezes percebe que isto também está ali, né? Mas o que é que nós procuramos? Primeiro que eu, pessoalmente,
não sei, estava falando hoje de manhã com a Lurinha sobre isso, não sei de onde eu sequer adquiri isso, eu não consigo saber, mas realmente... Ele resolve tudo. Faço tudo, eu ainda hoje de manhã temperei um frango, já botei no forno, já adiantei, já cortei cebola, já cortei... Eu só fiz ligar o forno, porque o resto ele que fez. Então, ele gosta, ele faz isso muito dinamicamente, muito bem, muito melhor do que eu, inclusive. Isso é natural para mim, ok? Então eu não preciso me esforçar para isso, mas nós sabemos que na sociedade em que vivemos isso não está assim ainda. Então, como é que homens e mulheres podem mudar isso, né? Inclusive não só com os companheiros, mas com os filhos, com outras pessoas também que vivem connosco. Então perceber isso, eu estou subcarregado, eu faço alguma coisa para mudar isso no meu dia a dia, que comportamentos eu tenho, que ações eu tenho, que pensamentos eu tenho. Lembra dos pensamentos que são as crenças? Isso aqui faz parte da minha função, sempre foi assim, está socialmente... Ele não sabe fazer, ninguém mais vai saber. Isso é muito interno, tá? Isso não é mal, isso não é... Eu não vou... Como é que eu vou entregar se ele não sabe fazer? Né? Isso. Se ele não sente vontade de fazer, se ele não se importa, se ele não... Né? Então, muitas gerações assim, até mesmo quando temos uma consciência, ainda precisamos ter claro para mudar essas crenças. Exatamente. Diariamente. Está nos nossos músculos, nas nossas células. Você diz assim, eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente, e você não consegue fazer diferente, não entende por quê, né? Exatamente, porque essas crenças, elas ficam muito aqui na nossa pele, no nosso corpo. Naturalmente você faz, naturalmente você já está lá, né? Fazendo daquela forma que você aprendeu. E outra, gente, não é só a sua ancestralidade, do seu sistema familiar, não. Sim. É sociocultural. Teve um momento da humanidade em que homens e mulheres fizeram um acordo. Diga-se de passagem, principalmente foi um acordo masculino e econômico, financeiro. Porque as crianças estavam morrendo muito. Então precisaram fazer uma espécie de propaganda, né? E foi a propaganda da margarina, Família Feliz, se vocês se lembrarem. Essas propagandas até hoje de Coca-Cola, de inseticida dentro de casa, altamente pervertidas. Você vai ver, é a mulher. Quem bota o veneno é a mulher. Quem bota a Coca-Cola na mesa, quem bota não sei o quê. Por quê? Porque o apelo é para nós, mulheres. Olha como a família feliz tem que ter uma Coca-Cola, tem que ter uma margarina, tem que ter um inseticida para proteger o seu filho da picada. E, na verdade, apelo para o feminino, que é tenso, é ansioso, se coloca nessa função. Não posso deixar a criança sofrer, eu não posso deixar meu filho... A mãe tá lá em cima da escola, tá no WhatsApp, vendo tudo que as outras mães estão falando. Cadê o pai? Tá nem aí. Por quê? Porque isso não importa. Isso não interessa aos homens. E isso é bom que não interesse mesmo, porque essa parte é uma ansiedade que nos atravessa e não precisa atravessar o homem. Se um homem for sozinho, tomando conta de uma criança, com certeza ele vai arranjar uma rede de apoio, ele vai ser muito mais relaxado. Por quê? Porque ele não foi cobrado pela sociedade, não foi incutido aqui e aqui, que nem se você estivesse naqueles aparelhos que fica hipnotizando você, que você deve fazer assim porque você é mulher, você nasceu recebendo isso. Lembra dos 7 primeiros anos da hipnose da criança? Nós nascemos assim, a mulher já nasce para cuidar, para se responsabilizar, inclusive dar prazer ao homem. É o homem que não estiver, né, satisfeito, ou traiu, ou qualquer coisa, ela é responsável por esse prazer, por essa dedicação. Mas o lugar da mulher vai ficando minguado. Ela passa a ser mãe do companheiro, porque ela tem que cuidar de tudo, né? Tá tudo na bandeja, é com ela. Imagine aí, esse cara acaba ficando sem um desafio, o homem tem que ser cobrado, né, amor? O homem tem que ser puxado, eu estava aqui, inclusive, fazendo paralelo com isso que tu está falando, a questão da epigenética também. Então, não é que os lugares onde você está, os lugares que frequentamos, eles também nos influenciam. Então, o que é que acontece também nessa parte? Homens e mulheres na sociedade, no planeta, na verdade, acreditam que sim, que tem coisas que é para a mulher fazer, e até pode ser que tenha algumas, mas não do que estamos falando aqui, não nessa perspectiva da sobrecarga. Então a própria mulher, ela já se acha na obrigação, ela já... Por quê? Toma frente. Por quê também? Olha, as amigas, as colegas do filho na escola, as colegas do trabalho, todas elas já fazem. Ninguém gosta, todas reclamam, na verdade, dentro delas e às vezes entre elas, mas o que é que acontece? Continuam lá fazendo. Por que continuam lá fazendo?
por todas essas razões que a Luzinha já falou, que vimos falando aqui, né? Então é sistêmico, é ancestral, é planetário. Isso. E essa questão da epigenética, gente. É uma hipnose mesmo. Então todos nós achamos que é isso que é o certo, né? Naturalizou, né? Acabou que ficou naturalizado. Então, quantos homens, sabemos que eu já tenho bastante, mas quantos homens estão lá durante o dia já pensando, mandando uma mensagem para a mulher: olha, o que é que a gente vai jantar hoje? Eu posso fazer isso, posso colocar isso, posso fazer aquilo, entendeu? Ou vamos fazer isso juntos, ou vamos dividir dependendo dos compromissos que temos. Cara, é isso é natural, isso é que é para ser o natural, né? E não ficar esperando ele e ela, tá? Porque ela também já tem que fazer e às vezes não dá espaço também, né? Então, olha, quando somos obrigadas já remete à briga. Isso, exatamente isso. E isso também para os filhos, tá? Na educação dos filhos. A maioria de nós só sabemos educar os filhos dando exemplos de obrigando. Tem que lavar, tem que fazer não sei o quê. Não sabemos pegar nisso de uma forma doce, convidando para a cozinha. Eu preciso de ajuda, né? E geralmente são as meninas que vão, né? Meus filhos tiveram amigos que as mães eram só meninos em casa, né? Só filhos homens. E as mães não mandavam os filhos fazerem nada porque eram homens. E aí eles chegavam para mim e diziam assim: mãe, eu não tenho que lavar a louça, eu não tenho que fazer nada. Eu sou homem. Na casa do meu amigo ninguém faz. E isso para mim era uma luta dentro de casa. Vocês veem como é sociocultural? Porque eu mandava fazer, mas eu precisava que o pai deles também mandasse. Que o pai deles dissesse: filho, tem que ajudar, faz parte, tu tem que fazer a tua parte. Homens e mulheres trabalham juntos, então o filho precisa ver o pai passando o pano na casa, e eles viam que realmente ele fazia. Sim. Quando faltava uma pessoa, porque eu tinha uma pessoa para me ajudar em casa. Então ele passava o pano na casa, ele lavava uma louça. Se ele me visse estressada, já corria logo para ajudar, porque sabia que ali eu estava no meu limite, né? E a mulher começa a gritar, começa a xingar, começa a ficar irritadiça, começa a ficar grosseira com as crianças, porque é muito pesado. A mulher não faz isso relaxada, amorosa, tranquila. Por quê? Porque é pesado. Porque já veio assim de gerações anteriores. Já foi pesado para as nossas avós, para as nossas bisas, para a nossa mãe. Então, geralmente, a mulher vem carregando já isso, né? Essa dor ancestral. Essa dor que o feminino, tipo, não teve saída, né? Era como que algo nem era pensado, como está sendo pensado aqui hoje, agora, no nosso século, no nosso recente século XXI. Estamos cada vez pensando mais. Vocês sabem que países evoluídos, como a Dinamarca, a Irlanda, eles têm, a Alemanha inclusive já tem, a guarda dos pais, né, da licença maternidade, ela não é maternidade, ela é parental. Então a mulher tem um tempo de licença maternidade, porque ela que dá de mamar, enfim, não tem como o homem fazer isso. Depois o homem entra em licença parental e faz a parte dele, ele fica com as crianças, ela volta ao mercado de trabalho. Então eles fazem, eu não sei como é que isso é na prática, mas eu escutei de um cliente recentemente português que está morando na Alemanha, que ele disse claramente, a esposa com risco de estar grávida, ele falou assim para mim: olha, eu já bolei tudo, eu já organizei tudo. Ela ficou logo tensa, que ela não pode largar o emprego dela, que ela precisa ter a vida dela, e eu já organizei tudo. A minha licença, a licença dela, como é que vai ser quando o neném nascer. Ele já tem uma filha, né, a primeira. Ele já estava colocando tudo assim para ela ver que ia ficar tudo bem, eles iam poder ter essa criança, né? Não pensaram absolutamente em aborto, nem nada. Pensaram em organizar a vida. Por quê? Porque a Alemanha providencia isso. A sociedade alemã cuida também dessas crianças, dessas famílias, desses pais, né? E na Dinamarca, eu sei porque minha filha morou lá e ela conviveu com isso. Os homens têm um dia que é deles para fazer jantar, para cuidar de tudo quando chegam em casa, e a mulher fica vendo TV. E um outro dia ela chega, ele vai ver a TV, ele vai relaxar no sofá e ela vai cuidar de tudo, das crianças, do jantar. Então eles se alternam, é um combinado, é um acordo entre eles. Podem haver vários tipos de acordos, né? Várias Sim. possibilidades, a cena aí, várias possibilidades de um casal, né? Juntos decidirem o que é a parte de cada um. E nós vemos nessas dinâmicas, tá, gente, que hoje tem uma parte aí, eu pelo menos aparecem para mim postagens assim, em que se fala de homens fracos, né, e mulheres fortes,
isso se inverte muito, porque essas mulheres fortes são aquelas que estão lá sobrecarregadas, dupla jornada, que estão lá com essa dinâmica, e os caras, nós homens, muitas vezes não sabemos como nos posicionar nisso quando se aprende. E aí eu vejo muitas coisas ainda. Tem que ser homem, o homem é provedor, o homem não sei o que. Cara, hoje em dia isso mudou. Hoje em dia o homem ele pode ser provedor, mas a mulher também é provedora. Então sair disso é um grande desafio. Como é que isso vai ser? A gente precisa se acostumar, a gente precisa ter... Acordo é tudo. Isso, precisa entender, e cada casal vai ter sua dinâmica, você vai ter... E se você é uma mulher que vive só, né, não tem um homem com você nesse momento para compartilhar tudo isso, mesmo assim você também precisa perceber que dinâmicas você pode ter para não ficar tão sobrecarregada. Para delegar também. Cara, isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque homens e mulheres sofrem, na verdade, com isso, tá? A gente fica... apontando para um lado ou para o outro, mas na verdade ambos, a sociedade ainda está adoecida com isso, né? Então precisamos trazer uma dinâmica diferente. Como é que a gente pode se relacionar de uma forma diferente no aqui e agora, quando as situações estão acontecendo? Vamos ali fazer isso ou aquilo. Lourdinha, tu faz essa parte, eu faço isso. Não, às vezes nem é tu faz, a gente já fica, olha, eu vou fazer isso aqui, aí tu vai fazer aí outra coisa. É tão natural, é natural. E mesmo assim, a gente às vezes está sobrecarregado. Sim. Porque dar conta de casa, né? Nós temos uma pessoa só uma vez por semana. Dar conta de casa não é uma coisa simples. É o tempo todo. Casa, trabalho, coisas de fora, situações que surgem para resolver, que eu tenho que passar não sei quanto tempo no telefone para resolver uma conta que veio errada. Então, assim, são muitas dinâmicas que envolvem a vida familiar, a vida de um casal. Por isso precisa ter os acordos. Às vezes ele está se estressando, porque fala para mim... Começa, né? A pessoa começa a ficar irritada, né? É muita coisa, tô fazendo muita coisa. Aí eu entro e vou dizendo pra ele, olha, eu tô aqui, vamos compartilhar, vamos dividir então. E outras vezes eu tô com uma coisa me pesando e eu chego pra ele, amor, socorro, isso aqui eu não tô conseguindo resolver sozinha, né? Então assim, é muita, e precisa existir muita parceria. E o homem também precisa aprender a pedir. Ele também precisa saber que ele não tá só. Porque muitas vezes ele começa a assumir muitas coisas, a cuidar muito. Isso também acontece, às vezes o Jorge está cuidando demais, né? Ele está impulsivamente fazendo, e ele parece muito com a mãe dele nisso, né? Nem com o pai, porque ele tem esse feminino muito forte no sentido de dentro de casa, e ao mesmo tempo masculino muito forte para fora de casa, porque também fora de casa ele quer muitas vezes resolver tudo, né? E aí eu falo para ele assim, digo, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui para ajudar a resolver, eu tô aqui para compartilhar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a sobrecarga, ela existe hoje, mundialmente falando, não só para a mulher. Ela tá aí. Sim. Nós trazemos heranças, inclusive, de muita dor na nossa ancestralidade que pesam. E ao pesar, nós acabamos que nos misturamos a nossa realidade atual, o nosso dia a dia de hoje, de pessoas adultas e preparadas, com as dores do passado que o sistema familiar traz, e a gente adquiriu isso até os 7 anos de idade. Então a primeira coisa por isso que nós fazemos essa live toda segunda-feira, para oferecer a vocês também isso, essa consciência. E hoje com a constelação aqui na água, é oferecer essa consciência para você trazer isso à tona, para você poder olhar para si e ver onde é que eu estou precisando me ajudar, o que eu estou precisando resolver. E muitas vezes o simples fato de você tomar a consciência, você está se colocando a caminho, a jeito, e aí as coisas começam a aparecer, você começa a abrir caminhos e novas soluções quando você menos espera, até pessoas para lhe ajudar, quem sabe até aquele companheiro que você ainda não conquistou, porque você está também ligada ancestralmente a essas mulheres que não puderam ter um companheiro confiável, um companheiro amigo, um companheiro presente. Ana Carolina diz aqui, recentemente escutei de uma mulher que ela tinha pavor de ir à praia no dia de domingo com a família, porque ao chegar ainda tinha que fazer o almoço. Isso, eu vou me divertir, o marido ia dormir, eu vou me divertir, mas sabendo que eu não me divirto, eu não me solto, eu tenho que estar olhando as crianças, eu tenho que estar cuidando, eu tenho que estar pensando no que eu vou fazer depois, eu penso no trabalho, e muitas vezes o homem está relaxado porque ele é filho. Ele vai para o lugar de filho. Se você assumir tudo, precisa ter a discussão, precisa às vezes ter a briga, precisa sacudir, precisa exigir, precisa pedir, dizer, olha, eu não vou fazer. Eu não estou dando mais conta. Ou a gente põe uma pessoa para fazer, ou a gente vai compartilhar mais.
eu não vou continuar nesse lugar. E se eu estou sozinha fazendo isso, eu refleti também. Se isso está me pesando extremamente, não é só de hoje, né? Eu carrego o peso, inclusive, de não poder ter uma pessoa ao meu lado, um companheiro ou uma companheira que me ajude, que partilhe comigo. E às vezes é uma pessoa até da família que pode ajudar, né? Uma mãe, um pai, uma irmã, uma amiga, pessoas que podem dividir, mas se você não confiar, se você não abrir, essas pessoas não vão de fato aparecer, porque elas vão achar que você não vai nem deixar, nem aceitar. Olha o cenário desse exemplo que a Ana Carolina trouxe. Eu estava aqui já fazendo aqui todo um filme, né, gente? Imagina que essa mulher chega em casa e diz: eu também não vou fazer almoço, também vou me deitar aí e dormir contigo e do seu lado. E sustentar isso. E aí ninguém come. Ninguém está come. Tudo bem, porque fica assim, está tudo bem no sentido. Aí vai trazer uma reflexão. Ele vai levantar da rede. Vai trazer, né? Porque vai ter fome. Então... Ele vai levantar da rede. É tipo como se fosse, vai ceder, né? Vai ceder não, ele vai querer cuidar porque ele vai ter a fome dele também, né? E no fundo ele sabe, né, amor? Sim, ele sabe no fundo. No fundo ele sente, ele sabe. Ele se acomodou, às vezes até em nome dela. Às vezes até ele tá... Por exemplo, muitas vezes eu recuo em muitas coisas que eu vejo que o Jorge quer fazer. Ele entra no como é que diz assim, no programa elétrico. Aí aí eu recuo. Eu recuo porque eu vejo que ele tá no Capricórnio dele, né? Ele precisa, como se tivesse algo dentro dele, uma espécie de máquina movendo. Aí depois eu vou conversar com ele, quando eu vejo que ele tá querendo se irritar ou tá cansado, eu digo: amor, tu percebeu tudo que tu fez? Né? Tu percebeu tudo que tu resolveu, toda a tua correria, todo o teu estresse, tu percebeu? Então aí a gente vai conversar um pouco sobre isso e hoje em dia ele tá melhor para reconhecer isso. Sim. Mas no início ele não percebia, né? Ele se atropelava, me atropelava, e isso precisa ser entendido como uma relação de compartilhamento. Os dois têm obrigações, os dois têm direitos, os dois têm responsabilidades, os dois têm filhos, os dois ou não têm filhos, né? Ou você tá sozinha, mas você precisa refletir também o que eu tô fazendo comigo mesma, por que eu estou sozinha, por que eu não tô abrindo caminho. Mas não é só você, não é que eu não tô cobrando, não é que a responsabilidade é só sua, mas preciso olhar o que é que está me fazendo ficar sozinha no sentido sistêmico e no sentido comportamental que eu assumo hoje para estar nesse lugar. Porque eu assumo, eu estou falando mulher, né? Eu estou falando assim dessa forma, eu assumo ali que aquelas funções são minhas, né? Então eu não dou espaço. Não, mas eu dou, era tudo o que eu queria, mas o cara, o meu parceiro, o meu marido, o meu ex, o meu futuro, não importa. Ele não faz. Ele não faz porque de alguma forma você faz. Você continua fazendo, entendeu? Se você parar de fazer, vai virar uma bagunça, você tem medo, vai acontecer isso ou aquilo, não importa. O mundo não vai se acabar, ninguém vai morrer por causa disso. Isso. Talvez nos tornemos todos um pouco mais saudáveis. É o que a Sandra está colocando, a mulher se sente na obrigação. É sobre isso, Sandra, que a gente está falando desde o início, sobre essa obrigação que foi incutida na gente muito criancinha. E que agora, adultas, no novo planeta, no novo mundo, né, na era de Aquário, nós podemos reverter isso, fazendo como o Jorge disse há pouco. Não vou fazer. Tipo, só não isso. Vou fazer. Simples né? assim. E isso precisa de coragem, porque isso é sair de um padrão ancestral e atual, né? Porque não é só ancestral, né? Uma fidelidade. Uma né? figura da mulher, que é a mulher que tem aquelas obrigações dentro de casa. E olha, a gente está falando aqui nessa live, a gente sabe que, talvez mesmo aqui, tem mulheres e homens que, não sei quem está aqui, todas as pessoas, que não concordam exatamente com isso. E tem alguns que querem concordar, ou algumas, mas não sabem como concordar com isso. Porque é muito fácil eu falar aqui e fazer na ação, na prática, como é que eu realmente me comporto para dar um espaço para que ele chegue. E não só dar um espaço, dizer: oi, menino, agora não é assim não. Agora é diferente. Eu já dei para essa questão, agora eu não quero mais que seja assim. Então, com todas as letras, com todas as palavras. Ser claro. Eu não estou a fim de ir para cozinhar agora. Estou exausta. Isso, não quero. Acho que a gente não gosto. Isso. Então, me recuso. Eu adoro ir para a cozinha fazer um prato especial que ele adora comer, né? Eu vou fazer o prato especial, mas tem dia que eu tô por aqui, esgotada, com muita coisa, ele vai e faz. Ou a gente sai para comer fora. Tipo assim, com licença da palavra, que não tem crianças aqui, foda-se. Vamos comer fora, acabou. Eu digo logo, não quero. Ou ele diz logo, quando ele vê que tá demais, ele diz: vamos comer fora, amor, vamos andar de bicicleta, vamos comer fora. Não vamos nos meter nisso aí, não, porque a gente se mete nesse lugar, né? Se mete vai lá, lugar. Até vai para a academia, ainda vai cozinhar para depois já ir de novo fazer.
Não, calma, respira. Antes da live a gente já botou o frango no forno. Só para dizer para vocês, né, que essas caras aqui que vocês estão vendo vão para cozinha. A gente já botou, ele já temperou, como ele disse no início da live, já botou no forno. Quando a gente terminar a live, tá assado. A gente sai para malhar, volta, o almoço já tá semi-pronto. É assim, gente, a tarde toda trabalhando, a noite trabalhando. Então, a gente precisa dar conta disso tudo, mas nós somos adultos. O que a gente faz? Se libera dos pesos do passado. Olha isso, Sandra, é isso, Sandra, é exatamente isso. Quer dizer, também é isso. Eu até concordo, porém vem aquela consciência dos padrões, de se sentir mal, culpada, que nós fazemos. Nós percebemos o olhar do outro, o olhar da sociedade, o olhar daquilo tudo pelo qual fomos criados, e hoje ainda tem muitas pegadas assim, tá? Eu às vezes fico... Mas isso sou eu, tá, gente? Fico olhando coisas que eu vejo postadas por pessoas aí bem já informadas, que já supostamente já evoluíram e estão lá defendendo que tá na pele. O homem tem que fazer não sei o que, o homem é o provedor, o homem é não sei o que. Eu fico assim, que me bate assim, me impacta e digo assim, cara, isso está tudo ainda bastante adoecido. O homem pode ser o provedor e ser o provedor lavando a louça também. Pode ser o provedor e tomar conta dos filhos. Pode ser o provedor e perguntar, amor, tu quer que eu faça alguma coisa? E dar espaço para essa mulher ser provedora também, porque nós queremos também um espaço no mercado de trabalho, nós queremos também estar fora, nós queremos crescer, porque trabalhar, fazer cursos, estudar, nos faz crescer, nos faz ser melhores, né? Isso. Gente, venham constelar, venham participar das constelações, venham abrir o campo de vocês, né? É isso mesmo, vem da educação, família, sociedade. Então as pessoas vão entrando e nós já vimos desde o início, né, trazendo isso. Isso é muito maior, planetário, né? E agora nós vamos fazer uma constelação com vocês. Isso. E olha que rico. Convide aí pessoas, tá? Chama. Olha, uma coisa importante. A constelação agora não vai ser igual a que a gente faria no início desse trabalho, porque você já está em um nível de consciência diferente. Então é muito possível que o que a gente vai colocar agora vai ter um caminhar diferente do que teria se a gente tivesse aberto essa live hoje, colocando já a constelação. Então esse é o momento. Primeiro a gente traz o tema, né, à tona. E aí é o que a gente faz também quando prepara uma pessoa para fazer uma constelação. A gente tem que ter uma escuta, a gente tem que ter uma interação, a gente tem que trazer esse tema à tona para que esse tema possa reverberar no campo e trazer algumas respostas que a gente precisa ou várias. Isso vai depender muito da abertura do seu campo também sistêmico. O que a gente vai fazer aqui agora é para você. A gente vai colocar grupal, mas cada uma aqui, ou cada uma aqui, que eu acho que só tem mulheres, eu só vi até agora entrar mulheres. Eu já vi entrar algumas pessoas, o Roberto entrou. Oh, que coisa boa! Maravilha, porque isso é uma coisa de nós juntos, é por isso que Jorge está aqui também. Não estou fazendo essa live só do feminino. A gente é feminino e masculino, tem feminino e masculino dentro de nós. Trazemos esse padrão tanto do feminino da nossa família como dos homens da nossa família. A gente não colocou a possibilidade, não, como é uma live só virada para isso, então vai só tu e eu fico, não preciso participar. Não, eu preciso participar, eu quero, eu faço questão. A gente vem trazendo todo o tempo essa pegada do homem, da mulher, do masculino, do feminino aqui para vocês. Então o que a gente vai lançar aqui agora, você vai sentir aí, vai se trabalhar aí a partir do seu próprio sistema, da sua própria realidade, da sua própria história. Mesmo que você está assistindo gravado, como a gente já falou posteriormente, tudo está assistindo na hora, então você vai se conectar com o que você sente naquele momento, como quem está aqui agora assistindo a live direto, se conecta você está sentindo, o que isso traz para você. Quais as suas percepções, sensações, pensamentos. Tudo outras pessoas podem trazer de outra forma e vocês podem escrever aqui. É bem bacana porque a gente vai percebendo e vai também ajudando, trabalhando aqui com vocês, né? Com cada um e com todos. Então, o primeiro que a gente colocar, tudo que a gente colocar aqui, a gente vai pedir a primeira coisa que você fique olhando, se deixe penetrar, hipnotizar, tomar pelo campo, deixe chegar para você. Primeiro você olha, não se preocupe logo em escrever pra gente. Primeiro olhe, sinta. Depois você escreve aí alguma palavra ou alguma frase que diga algo do que você sentiu ao olhar para esse primeiro elemento. E é através do inconsciente, porque nós não vamos revelar logo do que se trata. Ok? Então, é esse que você sentiu? Sim. Observe bem, sinta. Tire as letrinhas aí, né? Parece que dá para ver bem. Dá para ver bem, né? É porque é possível também tirar a... Eu não sei se são nós que tiramos. Vá percebendo o que acontece.
que as pessoas podem tirar, mas eu acho que dá pra ver bem assim. Sinta, veja o que é que traz para vocês, para cada um, para cada uma. Vendo aqui uma melhor posição. Tá ótimo. A água, ela é fluidez, vida, ela é muito feminina e ela não nos permite mexer do jeito que a gente quer. Mesmo quando fazemos algum movimento com o bonequinho na água, eu poderia empurrar, poderia soprar, mas ele vai fazer depois o próprio movimento. E eu só movimento o bonequinho na água quando o meu cliente pede. Quando ele diz, eu quero que aconteça diferente, a gente pode tentar e aí a gente vai ver, porque a água vai mostrar se isso já é possível ou não. Eu quero, mas ainda não é possível. Então perceba aí como é olhar para esse bonequinho. É oculto, a gente vai dizer só no final, que é exatamente para você deixar virem as suas sensações e emoções sem nenhuma criticidade, sem nenhum julgamento, sem nenhum dizer assim, é isso, então... Sem nenhuma defesa. Isso, porque a gente sem querer se coloca nessa posição. Então olhe bem para cá. O que ele diz, o que ele traz. Se quiser ir escrevendo já alguma coisa, pode ir escrevendo. Se é leve, se pesa, se traz ansiedade, se traz amorosidade, se traz o que for. O que você sentir aí no corpo, inclusive. Né? Eu senti um pouquinho de ansiedade aqui. E eu senti um pouquinho de falta de ar. Tô um pouquinho inquieta. Tô até balançando aqui a perna direita. O peso do masculino. Carregar o peso do masculino pode significar que eu tenho que fazer os dois papéis. O da mulher e o do homem. Cobranças, ansiedade, irritação. E 3 pontinhos, e né? 3 pontinhos e muito mais, né? Sim. Tristeza, buscando algo exatamente. Porque a tristeza é o que está por trás desse sentimento de raiva. Na verdade, sempre por trás da raiva tem uma dor impulsionando para uma solução. Peso, angústia, sofrimento, angústia, tristeza. Minha primeira percepção foi ter vindo ao mundo o impacto e a segunda tristeza, angústia, a pergunta que estou fazendo aqui. Tá tão forte, né, que você tá se questionando o que é que tá fazendo aqui, de tão forte que tá para você, né? Ou seja, esse não é meu lugar, não é meu papel, né? Cobra perfeição, ansiedade, falta de ar, ansiedade, medo, indignação, insatisfação, tristeza, esgotamento, pressão na cabeça, cansado e chorando, tristeza. É sobre isso. O meu foco é o boneco, mas o boneco não olha de volta. Isso, não olha de volta. Eu não sou vista, né? Um pouco de ansiedade também, medo. Então vejam que tem muita repetição do medo, da ansiedade, uma né? lágrima no meu olho esquerdo, o peso, né? Então muitas pessoas falam desse peso, então olhem só que interessante, né? Isso. Então, eu acho que agora podemos avançar um pouquinho mais. Sim? Sim. Escolhe. Agora veja como é entrar esse segundo elemento, tá bom? Vamos colocar também no meio. Não é para aproximar ou afastar daqui, mas apenas no meio a gente sempre procura colocá-los, né? Então, livres, né? Para eles. Livres. Se a gente coloca no meio, então se coloca sempre no meio e deixa eles se movimentar. Esse é o movimento que a gente faz. Vocês viram que interessante, né? Vocês podem continuar sentindo tudo. A entrada desse, a relação dos dois. Vejam que esse aqui parou aqui de uma forma bem estática, né? Ele colou aqui nessa parede. Talvez se não tivesse a parede, ele estivesse indo. Mas parou, um olhar distante. Ali é uma janela, né? Um olhar para o nada ou para alguma coisa. E aqui está acontecendo um movimento, então vamos vendo esse movimento. Olha o movimento do verdinho. Traga esse movimento para sua alma, tá?
peso na cabeça. Bem interessante. E isso, vá sentindo o que vai acontecendo agora com esse novo elemento que chega. Né? Veja se está melhor, sinta, de verdade. Sinta. O corpo ajuda muito. Veja se está melhor, pior ou igual. Ou se transita, né? Se um momento fica melhor, se um momento fica pior, sei lá. Se concentre agora bem no bonequinho verde. E esse bonequinho verde que foi colocado ali, ele já veio lentamente, ele veio e se uniu ao azul. A Adriana diz alívio, chegou ajuda. Caminho e amor diz ajuda. Kelma, sentir segura. Melhor com a entrada do verde. Isso. Emoção e leveza. Isso. Vá percebendo isso. Eu ia falar sobre isso. Vá percebendo as sensações também, os sentimentos, né? O que isso traz. Ou se para você não é isso que está dizendo, né? Tatiana protegida, alegria, até sorrir aqui. Isso, pode ter pessoas que sintam assim, pode ter, por acaso, alguém que vai sentir diferente. Não tem problema, tá bom? O importante é você procurar essa honestidade dentro do seu corpo, dentro da sua alma. Não tem receita. A Oxana eles ficou mais leve. Isso. Alívio, sendo ajudada e protegida. E vocês perceberam que aqui no campo, né, vocês vão sentindo aí, mas a dinâmica que houve, que foi vista, quero falar um pouquinho mais sobre isso agora. Esse elemento aqui, não foi esse que se mexeu, foi esse que veio para cá. Isso. Né? Foi esse que está aqui do lado. Então precisa entender isso também, né? Fazer essas leituras corporais, sensitivas, emocionais, psíquicas, inclusive, né? Perceber o que acontece nesse movimento. Sempre que você fizer um movimento para mudar, foi falado aqui por algumas pessoas, eu não quero estar trazendo isso, mas que se sentiam culpadas ao fazer isso, ou querer mudar, ou ser diferente, dizer que não vou para a cozinha, ou... Agora você vai dizer assim, né? Ele só fica próximo, a Aline está indo observando. Continue observando, isso é muito importante observar. Porque você talvez foi tão machucada que você talvez não perceba mais, não consiga mais, né? Abrir os bracinhos e entender e receber, né? O seu sistema, o feminino foi muito machucado. Então, observar é muito importante, né? Ele só fica próximo, muito importante. Vá sentindo que é ele ficar próximo, o verdinho, né? Que chegou e ficou próximo. Vejam aí essa diferença e diga assim para você mesma, para você mesmo, porque os homens também têm suas sobrecargas, os homens também precisam compreender tudo isso. Eu sinto, tudo isso que vocês estão dizendo aí, eu sinto alívio, eu agora posso buscar, eu agora posso aceitar, eu posso receber essa ajuda. Vida, exatamente, um sol. Vai dizendo, chegou o sol para mim. Chegou o alívio, chegou a proteção, chegou a solução, chegou a leveza. Eu aceito, eu recebo e eu mereço. Eu posso quebrar esses padrões. Vai repetindo aí o que eu estou dizendo. Eu posso quebrar esses padrões, eu posso fazer diferente, eu estou fazendo diferente porque eu escolho fazer diferente. Eu escolho, eu quero. É sobre isso. Respire um pouquinho, tudo isso. Deixe isso atuar nos seus vários corpos. Isso. Nosso corpo físico é onde nós geralmente detectamos logo mais rápido quando estamos conectados mesmo com sensações, percepções. Isso. E eu quero aproveitar e experimente dizer, muito bom, eu quero e eu faço, né? É importante também, né? E eu quero sugerir para agora cada um de vocês dizer bem-vindo, muito obrigado, muito obrigada por chegar. Eu te recebo, eu te incluo, você faz parte. Você tem um lugar na minha vida. Isso. Eu quero e eu faço. Isso. Olha, aqui o azulzinho, ele representa a sobrecarga do feminino. Eu vou pedir ao Jorge para pegar ali meu celular, que eu vou bater uma foto para colocar nos grupos, para vocês verem bem aqui o rostinho deles. Olha, esse azulzinho, ele virou um pouco mais pro verdinho, tá? E o verdinho é a cura.
a cura que é sua aí. Essa sobrecarga é de cada uma sente como é da sua vida. E a cura que vem, a maneira como você recebe, percebe, sente essa cura, também é sua, do seu sistema, da sua vida, da sua subjetividade, tá? E eu quero aproveitar, desculpa, a Aline, por exemplo, diz ali, as falas são lindas, mas tem uma culpa inconsciente que não libera. Ela não é mais inconsciente, tá? Você está falando agora sobre ela, isso é muito legal. Você pode dizer assim, mas eu não sei de onde ela vem, então ela ainda é inconsciente. Mas ela não é mais. A partir do momento em que eu já sei que ela existe em mim, né? Que de alguma forma eu a carrego, alguma coisa desse tipo, então eu já trago ela e afirmo que eu estou sentindo culpa e que essa culpa já é consciente, eu já tenho consciência dessa culpa. E de onde ela vem? Eu já sei de onde ela vem. Socialmente, de onde ela vem, das crenças que eu fui alimentando ao longo da vida, tudo aquilo que ainda existe à minha volta, pessoas, sociedades, grupos, né, que têm e estimulam ainda essa crença, né? Outras pessoas que também junto comigo carregam essa culpa. Então isso é muito interessante, porque quando a gente faz isso, vou mandar para os grupos. O movimento que eu estou agora fazendo aqui, pegando a fala da Aline, a gente está trazendo para a consciência, mas não só, a gente está explorando e dizendo de onde vem dessa consciência toda, que não é só uma coisa minha. Então eu começo a perceber, né? Talvez a minha mãe também foi assim, não preciso ficar nisso, cara, hipoteticamente, porque eu já sei concretamente, hoje trabalhamos isso nessa live, que está ainda impregnado em todos nós e na sociedade. Então, mesmo quando eu já sei, nós os dois já sabemos, estamos falando aqui para vocês nessa live, mas a Lulinha falou há pouco lá, em algum momento, mas temos que estar lá cuidando. Isso. Se a gente não perceber isso, a gente vai ficar no, eu já sei, então pronto, e agora já tudo acontece sozinho. Isso não é verdade. Nós estamos sempre nos trabalhando, gente. Constelando, fazendo movimentos terapêuticos. Participando de constelações, né? Todo o trabalho que a gente faz, inclusive para vocês, com vocês, é um trabalho para nós também. Isso, então não adianta acreditar que, pronto, eu tive consciência e pronto, está tudo resolvido. Se fosse assim, né, gente? A consciência é o primeiro passo, né? Muito importante. E nós, enquanto individualidades, precisamos lutar também pelo coletivo. Fazer melhor pela nossa sociedade, trazer soluções, buscar, sermos exemplo para outras pessoas. Porque a partir do momento em que eu mudo esse padrão em mim, em que eu começo a fazer diferente, outras pessoas também vão poder fazer. Por quê? Porque a minha energia, a minha aura vai estar vibrando diferente. E eu vou estar trazendo esse diferencial para os meus filhos, para a sociedade, para os meus amigos. Isso é muito rico e muito importante. Para o meu trabalho também, né? Uma nova perspectiva. Eu me veio aqui uma coisa, eu quero colocar mais um elemento. Pode ser? Pode. Eu depois já vou falar um pouquinho sobre isso, vou colocar aqui no meio de novo, tá? Como foi colocado anteriormente. Sinta aí que nem eu sei o que é, tá? Isso. Tô achando ótimo que eu não sei o que é e eu poder também olhar para isso em mim. Vá sentindo um pouquinho, isso tem muito a ver, que veio aqui agora no campo, surgiu para mim aqui no campo, com a possibilidade de como nós decidimos agir no aqui e agora, com aquilo que queremos mudar. Minhas costas, né? Eu preciso me esticar, gente, olha aí que sensação. Essa é uma sensação que provocou quando o Jorge colocou esse coração em mim. Eu senti que eu estava com a dorzinha no meio das costas e eu precisei abrir o peito, ó. A minha perna direita estava em cima da esquerda, trocou a esquerda, está em cima da direita agora, olha que interessante. Percebam aí o corpo de vocês também. E o movimento, né? Olha a Aline que estava só observando, né? Esse chegou com um alívio para ela. Muito bom. Vão sentindo e isso vão perceber. E é muito rápido às vezes, tá, gente? É imediato a mudança, né? Percepção de algo. Muito bom, soltando alguma inspiração, alívio. Eu estou liberando aqui também, tá, gente? Olha, o coraçãozinho tá se mexendo. Tá tendo o movimento dele. E eu me senti alegre com isso. E é legal, porque às vezes a gente vê esses movimentos e a gente já quer julgar, foi para ali, não sei o quê. Aí se isolou, tá sozinho. Não sinta assim. Não tá? É assim, isso é só a nossa crença, o nosso julgamento. Confie no que está chegando para você. Amor, alívio. Me sinto me acolhendo. Muito bom, muito bom. Eu já aí, ó. Isso. E é bem interessante que o Jorge colocou aqui, com licença, só falar um pouco, que eu nem sei muito bem o que é, ele vai explicar daqui a pouco, né? Veio para trás, né? Atrás é o quê? O nosso sistema familiar, é o que vem de trás, né?
E olha o que é que pode vir de trás. Isso. Porque a gente aqui hoje, muitas vezes, se conecta com as coisas difíceis, negativas, duras. É o que a gente mais lembra. A cabeça fica assim, porque foi assim na minha infância, minha adolescência, meu pai, minha mãe. Mas eles deram muita coisa boa também. A gente precisa começar a se conectar com as coisas boas, com a amorosidade, porque senão eu não era uma pessoa normal aqui hoje. Isso. Né? Não era uma pessoa que trabalho, que estou aqui, posso ter filhos, posso ter relacionamentos, estou batalhando pela vida, né? Eu não estou no hospital psiquiátrico, eu não estou tomando medicação grave, eu não estou depressiva no fundo de uma rede. Então eu estou aqui agora, porque tem muita coisa boa também no meu sistema, né? Vamos lá, e continua no movimento. Podemos então, receber o bom. Já declaradamente, se a gente quer, e foi trazido nessa live, não é? Aliviar essa sobrecarga, homens e mulheres, né? Mas principalmente para esse feminino que se sente, isso é realmente planetário, como a gente já falou aqui ao longo dessa live. Então vamos lá, é necessário, eu digo isso, que é o que eu sinto, é necessário ter a pegada do amor sempre. Tá? Eu posso até uma hora lá me posicionar, me zangar, fazer não sei o que, tudo bem, mas eu só vou ter resultados mais efetivos, mesmo que eu passe por uma transição de uma raiva, porque fiquei descontente ali com aquilo, quando eu me conecto com o amor, quando eu me conecto com esse amor que tem chegar, isso, né? Que tem na nossa ancestralidade, eu vou mudar agora lá, não vou cozinhar, não vou fazer não sei o que, tá, tudo bem, eu até posso ter esse sentimento de raiva naquela hora, mas depois eu preciso entrar no amor, para que isso resulte. Estou dando limite por amor também, porque limite é amor. Eu me zanguei, eu disse não, eu não vou fazer. Mas dentro de mim tem um amor por mim mesma. Amorosidade. Olha, passou a minha dor nas costas, ó, já não estou mais sentindo. Já abri as duas pernas, estou com as duas pernas aqui numa posição mais confortável, né? Senti mais amor também aqui com o Jorge. E ele transita, percebe? O amor transita. É assim mesmo, ele transita, ele anda, ele caminha. Uma hora ele está um pouco mais intenso e uma hora, teoricamente, não é que ele está menos intenso, é que a forma de você expressar ele naquele momento... Eu receber, isso. Desconecta, conecta com esse amor, entende? Isso. Que às vezes as questões da vida, da existência, também fazem a gente dar uma desconectada. A minha voz até falhou. Ou seja, eu posso me trabalhar para permitir que essas coisas boas do sistema cheguem. Isso, são muitas. Vou fazer um relatozinho rápido do meu próprio processo. Quando eu fazia terapia, né, de cadeirinha e algumas constelações, e cadeirinha que eu digo é assim, é a terapia 1 a 1 aqui com o psicólogo, com o profissional. E eu me lembro que eu via minha infância cinza, eu só via dor, eu falava dos meus pais, eu via uma angústia, eu chorava. E depois dos meus processos, principalmente com constelação familiar, porque realmente as constelações elas transformaram a minha vida e de uma forma muito mais rápida e profunda, eu comecei a me surpreender ao ver minha infância colorida. Eu comecei a me lembrar de coisas amorosas dos meus pais comigo. Uma delas que me marcou muito é eles me deixavam criar muitos animais. Eu tinha uma casa grande com um quintal enorme e eu pude criar muitos animais. Gente, eu criei até coelho. Eu criei jandaia, que é um tipo de pássaro, parece um periquito gigante, né? Então eu comecei a me conectar com coisas que eles faziam, que eles me permitiam, que eles deixavam, que era amor da parte deles. Os cuidados, a aula de inglês, a aula de dança, as melhores escolas, né? E às vezes mesmo os carões, o cuidado excessivo, que tudo aquilo me sufocou um tanto, mas era a maneira que eles tinham de me oferecer o amor, né? Então... olha, esse amor, ele tá aí no teu sistema, ele tá aí atrás, é isso, né, o amor? Isso, é. E olha, ele veio para trás, ou seja, é um sinal de receber, de que ele existe, que ele tá lá, e que você pode trabalhar-se para que esse amor possa vir cada vez mais e você se conectar. E cada vez mais eu vou podendo ir deixando, e isso não é assim, meu processo foi um processo, né? Eu ir deixando as coisas dolorosas, porque existe um momento para conseguir isso também, né? Sim. E aí vão vindo cada vez mais as boas lembranças, as bênçãos, o carinho. Eu sinto até uma coisa aqui de emoção, que eu acho que é daqui desse campo também, né? Uma coisa assim, bem forte de emoção. Encostou. Yes! Encostou e transita, gente. E é assim, é sobre isso. À medida que a gente vai entrando em contato, e tá com a cura, gente. Olha que lindo. Recebam. Então é genial isso, entende? Quando a gente entra em contato com isso. E reconhecer isso em nós, em todos nós. É a energia de vocês aí agora. Eu sou amorosa, agora. eu tenho amor, sim.
Eu recebo o amor do meu sistema familiar, sim. Planetariamente existe muito amor, sim. Entende? Então, olha falar aí, sobre isso. Né? Eu estou me curando. Isso. Eu recebo esse amor. Quando eu participo numa live, quando eu vou participar em constelação, a gente sempre fala sobre isso, tá? Eu estou lá me curando, eu estou entrando em conexão com esse amor. Então é sobre isso, é sobre tudo isso. Eu bati outra foto para botar nos grupos, tá? Quem não está em grupo conosco ainda, bote lá eu quero, que eu vou mandar as fotos, tá bom? Que é muito importante, que você vai poder visualizar, participar, porque a foto que eu bato aqui é de um outro ângulo, né? E você também vai receber todos os nossos avisos. Eu vou bater assim de cima para que vocês possam visualizar o amor que chegou. E me veio aqui uma outra coisa enquanto eu vou lendo, que vocês vão escrevendo, fantástico. E agora você não vai só dizer que recebe ou que aceita, você vai dizer que você é. Então você, se puder aí, diga, eu sou o amor. Isso. Tá? Porque você recebe, você se torna aquilo que você recebe. Veja se isso faz sentido para você. Então, se conecte com esse amor. Dizendo, isso, perfeito, Sandra, perfeito, caminho do amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Né? A Deizinha está dizendo, eu quero. Coloque no meu WhatsApp, Deizinha, que eu sei que você está nele. Coloque lá o que você quer que eu vou mandar para você. Isso, tá bom? eu sou o amor. Tá perfeito, muito bom. Venha entrar nos grupos, venha ver as fotos, tá? Aí você já sabe, não sei que toda a gente já sabe mais ou menos, constelação familiar, online, presencial aqui em Canela no momento, quando estamos aqui em Canela, em Fortaleza, quando estamos em Fortaleza, né? Sim, e olha gente, que fantástico, venham fazer também, se quiserem, uma constelação individual na água conosco. Sim. Olha que maravilha, ninguém mexeu em nada, esse é um movimento de cura e é um movimento para um grupo inteiro. Cada uma leve essa mensagem para si, tá? Vão aparecer novas respostas, surge onde você menos esperar, alguém chega para ajudar. A constelação não é assim, vai fazer um milagre, não. Ela abre portas, desbloqueia algo, as portas se abrem e novas situações, novas soluções, isso. Resultado de você abrir, resultado do que você trabalhou na sua alma, vão aparecer para você, soluções de cura. Movimente isso, movimente o seu campo, tá? Não, mas parece que não sai do lugar, não fique nessa energia. Movimento, eu vou. Quem quer, vai atrás. Quem quer, faz. E a gente faz, vocês já fazem muitas coisas. Essa conexão, guarda essa imagem. Eu quero aproveitar mais uma vez para falar que nós estamos agora com o curso de Reiki Xamânico, mas é presencial aqui em Canela, então quem for aqui dessa zona, ou quem queira vir, né, porque não custa nada, é no final de abril, se quiser saber mais a respeito, entre em contato. A imersão em Alto Paraíso, a coisa mais deliciosa, mais linda, mais maravilhosa, aquele lugar, vocês têm que vir. Olha, participar. eu vou falar, porque é real, as vagas são limitadas. Limitadíssimas, porque a pousada ela comporta um número de X de pessoas. E porque o trabalho né? que a gente faz é um trabalho 1 a 1, um trabalho Isso. muito especial, cada um ganha uma constelação, então não dá para ser um grupo 50 grande. pessoas, 40 não. pessoas, né? A gente então trabalha especificamente com cada pessoa. Então, feliz semana, muito amor para todos nós, gratidão e até já.